E aí, negada, bom dia. Aqui é o Baitinga do Ceará, negada. É, negada, há muito tempo eu estava pretendendo gravar alguns vídeos para falar de alguns assuntos polêmicos que gira em torno do Brasil e em especial essa pandemia que afetou aí praticamente todos os continentes, né? Muitos países, mas o principal foco é fazer umas colocações aqui sobre a administração brasileira, a política brasileira, como o cidadão se sente e assim, mas para que eu possa explorar um pouco os assuntos, eu tenho que dizer primeiro que nós somos regidos por uma Constituição. Todo país tem sua Constituição, onde os cidadãos são moldados por essa Constituição, ou seja, é o espelho do comportamento cidadão, os direitos, os deveres, como funcionam os poderes, as entidades, enfim, né? Tudo o que existe, né, num país assim que seja legal ou que seja ilegal. Então, todo país tem sua legislação, sua Constituição. Então, o Brasil tem sua Constituição de 88, onde fez traçou os seus planos, né, para a nação brasileira. Então, queria falar que nós somos regidos por essa Constituição e que existem três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, que administram de forma geral o nosso país. E por cima tem uma corte composta por 11 membros, em que as decisões e tal, problemas complexos, e uma das competências maiores desse STF, Supremo Tribunal Federal, da Corte, é guardar a Constituição, ou seja, fazer com que tudo funcione em perfeitas condições dentro da legalidade. Então, assim como o Senado, onde ficam os deputados federais e os senadores, e a Câmara dos Deputados, onde ficam os deputados estaduais. Câmara, ou Assembleia dos Deputados, deputados estaduais. Senado, senadores e deputado federal. Pois bem, o que a gente vê a cada década, a cada governo, é um descaso geral com o cidadão, com a população brasileira, não é isso? E em relação a essa pandemia, que tanto é noticiada aí pelos telejornais, sendo manipulada, viu? Sendo manipulada pelos telejornais, em parceria com alguns grupos partidários, ok? E a gente percebe, quem faz pesquisa percebe, nós temos o celular, a internet, não é só para as redes sociais não, é bom a gente fazer uma pesquisa, acompanhar como estão funcionando as coisas, ver várias fontes, ir atrás de várias fontes, porque se for depender só desse jornal televisivo é uma coisa absurda. Pois bem, então essa pandemia, ela não tem uma coisa chamada licitação, onde o ente federado ou uma empresa pública ou qualquer órgão vai solicitar um serviço, e aí é necessário fazer a licitação, dependendo da situação do caso. Então tem todo um processo, tem uma burocraciazinha, uma demora, enfim, tem todo um processo, várias etapas. Pois bem, nessa pandemia, pelo fato da gravidade, não existe licitação para os governos.
os cofres públicos estão sendo surrupiados. Está sendo a maior roubalheira de todos os tempos essa questão da pandemia, em termos do erário, do dinheiro público, adquirido pelos impostos, que é para ser revertido na saúde, na educação, na segurança, na moradia, no saneamento básico, esses fatores sociais, certo? Então, é um absurdo o que está acontecendo no nosso país, pelo escândalo, as vistas claras, os políticos, a maioria não está cumprindo com o seu real papel, que é executar suas atribuições, e são os mais variados tipos de corrupção, de coisas ilícitas que existem no nosso país. Pois essa pandemia, o interessante também é que o nosso país, que dizia Enéas, em 1990, década de 90, o Brasil possui riquezas naturais inestimável, ou seja, não dá para calcular as riquezas, mineral, potencial hidrelétrico das hidrelétricas, né, os rios, a fauna e a flora, muita riqueza que o Brasil possui e não está sabendo administrar, jogando fora, destruindo a fauna e a flora, praticando muita corrupção. Nossos governadores estaduais, nós percebemos que estão, neste momento, em 2020, estão mais preocupados com questões partidárias do que com a população. Eu quero dizer que aqui eu estou de forma imparcial. Eu estou aqui fazendo algumas colocações, algumas análises pelo absurdo que se encontra no nosso país. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, os últimos governadores, todos corruptos, provas cabais de corrupção de várias formas, lavagem de dinheiro, influência, advocacia administrativa, vários crimes aí praticados por eles. E existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, que o político tem, que ainda é preciso fazer mais pesquisas. Por que mesmo motivo de tanta imunidade? A gente percebe, não é preconceito, não o Brasil tem o seu estereótipo, né? O homem pobre, negro, criminoso. Quando pratica um crime de menor potencial, vai preso, apanha. E o político não. O político não é algemado. O político tem a imunidade parlamentar. Tem o direito de não sei quantas vezes se defender. Ganha um absurdo. Me parece que, não me lembro da fonte, que os Estados Unidos é o país que mais gasta com parlamentarismo. Tem um parlamentarismo mais caro do mundo. Segundo é o Brasil. Eu não sei se é só da América, mas continente americano, mas o Brasil está em segundo. Mas eu acho que é no aspecto mundial mesmo, na colocação mundial. Porque então isso é um absurdo. Graças a Deus que as redes sociais vieram mais para contribuir do que para prejudicar, né? As pessoas, graças a Deus, estão usando as redes sociais para se informar. Tudo bem que existe fake, mas olha, tem um fenômeno chamado Enéas Carneiro, por volta de 1990, concorreu à presidência da República, inclusive cumpriu um mandato de deputado federal. O cara, um fenômeno. Ali foi um desperdício humano que o Brasil teve, um desperdício, foi um prejuízo grande aquele cara não ter assumido como presidente. Outra coisa, o presidente, ele tem suas competências, mas ele é fiscalizado, o presidente e o vice, fiscalizado pelo Senado, né, tem lá as suas competências, mas o que eu quero dizer é que não é tanto quanto o Senado e a Câmara pelo fato da prática da corrupção.
o que eles querem fazer, eles fazem. Por último, agora existiu o Toma lá da cá. Rodrigo Maia, em rede nacional, disse que vai ser o Toma lá da cá. Esse povo, será que está preocupado com a população? Esses parlamentares? Não tá. Não estão preocupados com a população. Isso é um absurdo. Eles não estão preocupados com questão partidária e roubo. Saquear, destruir o erário, os cofres públicos. Então, é tanta coisa que a gente se perde quando vai falar. Eu não gosto de anotar, aliás, não tenho um hábito de anotar, mas a minha intenção é deixar umas alertas, umas colocações para você refletir. Então, se você parar para pensar, cidadão, presta atenção, Baitinga. Você que gosta de fazer críticas ao governo atual, estou aqui de forma imparcial, quero deixar bem claro, de forma imparcial, gosto de fazer minhas análises, ok? Mas não se pode, não tem condições, as minhas condições de fazer uma comparação de alguns governos que antecederam esse governo atual, em torno de 15 anos de outros governos, com esse governo agora que está com apenas 1 ano e 8 meses. Então é muito difícil, pessoal, é uma questão complexa, é muito difícil, vem bomba de todo lado, críticas, enfim. Eu quero dizer que é perceptível, presta atenção, Baitinga, é perceptível que o Nordeste, eu fiz uma pesquisa, assisti um jornal, na campanha passada, que eu vou fazer uma colocação para me chegar onde eu quero. Somente 2, tudo bem, isso aqui é uma coisa natural, podemos dizer assim, 2 estados do Nordeste são 9 estados, não é isso? Só teve 2 estados do Nordeste que o Bolsonaro teve uma expressão de voto legal, mas 7 foram unânimes, questão do PT, nada contra o PT, mas eu calculo que o PT e membros do PT, lógico, PT quando eu falo são os membros, deixaram um rombo inestimável para a população brasileira, um rombo inestimável. O Brasil ficou atrasado 50 anos. Olha, Lula, votei 2 vezes no Lula. Lula autorizou empréstimos ao BNDES para vários países da África, da América, vários países. E a saúde pública no Brasil, como é que está? Eu vou tirar por mim. A minha mãe faleceu, está com 6 anos. Quando a minha mãe estava doente, nós fomos fazer o cadastro dela para fazer o exame, a ficha e tal. Ela chegou a falecer e depois de 7 meses chegou a autorização para fazer o exame. É uma imoralidade. Uma coisa dessa é uma imoralidade. Entende? Pois bem, a saúde é horrível, a violência só cresce. As políticas públicas não faz só com policiais, agentes de segurança pública, né? É incluído vários órgãos, entidades para trabalharem no sentido para si. Um país tão grande, tão continental que é o Brasil, tão rico, mas é mal administrado. A corrupção toma de conta. O Senado está sendo omisso, Câmara está sendo omissa, STF está sendo omisso a algumas questões. Olha, fazer um lembrete aqui do STF. Ultimamente agora teve um movimento aí parecido com o nome dos 300, grupo dos 300, denominado assim, grupo dos 300. São pessoas que aderem à política desse governo atual, Bolsonaro, que foram fazer uma manifestação lá no Palácio e soltaram uns fogos. E o Supremo Tribunal Federal alegou que foi uma ofensa grave. Na época do PT, teve uma quebradeira, teve um dano ao patrimônio e um conflito, um combate contra os agentes federais das Forças Armadas lá dentro, quebraram tudo. E não teve um posicionamento do STF, como teve agora contra o grupo dos 300. Então,
Isso é perceptível, certo? Quero só deixar bem claro. Ai, Baitinga, o negócio é sério. O nosso Brasil está horrível. Um outro exemplo, um estado defasado, acabado, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os últimos 4 governadores que eu sei, Pezão, Garotinho, Pezão, qual foi o outro? Teve uma mulher que eu me esqueci o nome dela, só que não foi provado o contrário, mas os outros foram, né? Pezão, Garotinho e agora o Witzel, certo? Com corrupção às vistas claras, uma coisa exorbitante dentro da corrupção, uma coisa, a imagem do Estado, o dano à população carioca, a comunidade carioca, a sociedade carioca. Então, horrível a situação dessa, assim imagine o Nordeste. Então, atenção, Baitinga, foram 2 estados apenas que o Bolsonaro teve uma votação expressiva, na região Nordeste, de 7. Pronto, vou tocar um assunto aqui. Houve uma inauguração aqui de um trecho no estado do Ceará. O governo, Camilo Santana, proibiu, não é o termo legal, se proibiu. Resumindo, o governador do estado, Camilo Santana, não foi recepcionar o presidente da República. Aí, pelas atitudes e algumas outras obras, dá para perceber que existe uma coisa pessoal. Eles esquecem a questão profissional, a questão da população, benefício para a população, e vão para as coisas pessoais. Então era para ele ter ido recepcionar o presidente, uma comitiva dele, enfim, né? Fazer o papel dele como governador, pois não houve isso, certo? Não houve isso, Camilo Santana não foi. O Wellington Dias teve uns, dá para perceber também que ele é o governador do estado do Piauí. Bahia nem se fala. Pernambuco também. Nada contra. Mas é um absurdo para a população saber que os governos estão preocupados com as questões partidárias, não com a situação do povo. Haiti, isso é um negócio absurdo. Aí, o que acontece? O toma lá da cá, segundo o Rodrigo Maia, é assim, as leis têm que passar pelo Senado. Se o Senado, a maioria não aprovar, a lei não voga, não entra em vigor. Alguns decretos portados do presidente da República, né, uma competência que ele tem, se ele quiser também não aprovar, ele não aprova. Então essa queda de braço, só quem fica prejudicado é a população. Mas a gente vê que as 3 coisas mais importantes de um país, de um estado, de um município, é a educação, segurança e saúde. Olhe, a saúde no Brasil, com exceção da região sul, pode ser melhorzinha pelo governo lá dar mais atenção. Mas o resto, centro-oeste, região norte, nordeste, tá horrível. Isso tá horrível, com exceção também da região sul, sudeste, Minas Gerais, que o Zema lá tá mostrando serviço. Parabéns, Zema. Você é nota 10. Daí imparcial, tá fazendo seu trabalho dentro da legalidade e realmente tá mostrando serviço. Tá de parabéns, Zema. E a gente precisa disso, de pessoas competentes, que minimizem o sofrimento da população mais carente, que promovam a educação, que promovam a segurança. A violência é um fenômeno, mas dependendo do governo, pode melhorar muito. Concorda, Baitinga? Pois bem, a educação do Brasil, com algumas exceções aí de alguns estados, mas 80% é uma vergonha. O adolescente
não sabe nem as 4 operações, não sabe fazer uma redação pelo ensino público, certo? Pelo ensino público. É só a gente só percebendo a decadência desse ensino regular, esse ensino da rede pública. É só decadência, é uma imoralidade. É uma imoralidade. Os governos não estão preocupados com a educação. Eles querem o povo ignorante, tapado, miserável. Mas dá para melhorar. Dá para melhorar. Ei, presta atenção, Baitinga. Eu falei da segurança e da saúde. Segurança, saúde e da educação, não é isso? Sim, pois bem, a saúde, a gente percebe que nos hospitais, rede municipal e estadual, principalmente, sucateado, péssimo atendimento, o servidor público é mal remunerado, presta um mau serviço, então tá horrível, Baitinho, a situação. Então a gente torce para que nas próximas campanhas essa Câmara Municipal e esse Senado se renove, consequentemente os governos do estado mudem, para que venham novas pessoas agregar trabalho, competência, enfim, tudo promover o melhor para a população. Que dinheiro tem, dizer que não tem dinheiro é mentira, dinheiro tem, muito. Então vocês têm que parar mais de roubar, os políticos têm que parar mais. Tem que parar. Outra coisa, nós vivemos num país democrático. Se a gente tem a oportunidade de votar e eleger o nosso candidato, se durante 4 anos o cara não fez um trabalho local, regional, não prestou uma boa administração com seus subordinados, bote outro para ver se muda, para ver se melhora, bote outro. A gente tem o problema é que o brasileiro, ele está muito atrasado, ele ainda quer os R$50, quer R$20 pelo voto. Baitinga, não faz não, Baitinga. R$50, Baitinga, não vai cuidar dos teus dentes, dos teus filhos, não vai, tu não vai receber um bom atendimento, não vai ter uma boa educação. Esse é o preço que o brasileiro paga, pensando que está levando vantagem, recebendo R$50 de candidato ou de quem já tem o pleito. Então você tem que parar com isso. Receba, pode até receber, é crime receber, né? Dar ou receber é crime, dinheiro em prol do voto. Mas se ele quer dar, Deus me livre, eu não recebo. Mas se eu fosse outra pessoa, vamos dizer assim, vote na pessoa que você conhece, que já tem um trabalho comunitário, certo? Não vote nessas pessoas que lhe oferecem dinheiro porque sai caro, certo? Seu voto vai ser desmoralizado e ter uma consequência horrível. Baitinga, faz pesquisa, Baitinga. Olha, a internet está aí para deixar a gente informado, tem que parar. Nós, olha, a obrigação do governo da União, presidente, governador, prefeito, é promover a educação, a obrigação, é competência deles, viu? Não está fazendo favor. Ele não está fazendo favor, é a obrigação dele, promover a saúde, o transporte, a moradia, a segurança, o lazer, a saúde. Então não esqueça disso, certo? E também eu queria deixar bem claro essa questão de menosprezar algumas pessoas por preconceito aí racial, ou seja lá outro preconceito, outra forma de discriminação, é discriminar, menosprezar a região Nordeste, o Norte. Não existe isso, Brasil é Brasil. Eu estou aqui em Baitinga, no Ceará, mas o SUS fala, a lei do SUS fala que eu posso ser atendido em qualquer região do território nacional. Ou seja, eu estou aqui no Ceará, mas eu posso ir lá para o Rio Grande do Sul, né, o outro lado do país. Né, e eu tenho o direito de ser atendido lá, de receber o atendimento
atendimento médico lá, certo? Eu acho um absurdo que eu fui para um certo município aqui no Ceará e restringiram, eu fui atendido pela UPA e restringiram eu receber o remédio porque eu não morava em tal município. O SUS não fala disso aí não. O SUS não fala disso aí não. Não proíbe você receber atendimento, muito menos o medicamento. Depois eu fui falar com o secretário de saúde lá. Ele não estava, mas a secretária dele estava. E eu disse, ó, o SUS não fala disso aí não. Me mostre no SUS que eu sou proibido de receber uma medicação ou um atendimento médico por eu morar no outro município. Então falta informação, Baitinga. Nós temos que ir atrás da informação, ler, pesquisar. Essa internet é muito boa, é uma ferramenta muito útil para a humanidade. Você tem que fazer um bom proveito dela, certo? Pesquisa, enfim. E eu quero dizer também para vocês, preste atenção. Agora eu vou partir para o lado do governo da União, que é o presidente. Nada contra nenhum presidente. Eu só gosto de fazer colocações, falar alguma coisa sobre, fazer comparações, falar alguma coisa sobre tal governo. Pois bem, olha, a educação é primordial para muito essencial, né? A educação, saúde e trabalho. Olha, a educação no Brasil, ela é vergonhosa a situação no ranking mundial. Parece que estava em 60ª, era 74ª. 64 era 74 no ranking mundial e desceu mais, foi para 100 e pouco. Entendeu? Olha, na Rede Globo tinha um programa chamado Assoletrando. E, por coincidência, a maioria das vezes, coincidência no meu ponto de vista, as escolas militares, cívico-militares, pela aquela questão de disciplina, pela questão do desempenho dos alunos, enfim, eles obtinham um maior resultado. Eles venciam a prova contra outros alunos, aquela competição entre alunos, com alunos da rede pública. Raramente um da rede pública ganhava. E esse governo aí, atual, ele fez um projeto para ampliar as escolas cívico-militares, certo? E por incrível que pareça, do Nordeste também, só teve um que aprovou, um estado que aprovou, e 8 reprovaram. A que ia ser instalada aqui, uma das tais que ia ser instalada aqui no estado do Ceará, era lá em Maracanaú. O projeto já estava feito, o orçamento já estava feito, e não foi aprovado. Esse Senado, a Câmara está preocupada com a educação do Brasil? Não está. Senado, vocês precisam trabalhar mais, Senado. Supremo Tribunal, vocês precisam trabalhar mais. Câmara, Assembleia, Prefeitura, eu nem falo, os prefeitos e governadores, estado que a gente vê a incompetência, certo? De tais. Então a educação, pessoal, é fundamental para o futuro do país. E a gente vê que estão colocando um empecilho. Olha, vários presidentes assumiram aí, tal, fizeram seu mandato, teve os sucessores numa boa e tudo corrupto. Agora esse cara tá aí, não dá pra entender. Esse cara tá aí, parece que ele tá disputando com uma... Parece que ele é um simples soldado e tá disputando com um batalhão. Talvez, se ele não fosse auxiliado pelos generais, alguns ministros aí, entre generais, ele já tinha dançado, já tinham feito uma cruzeta para ele. Tenho certeza disso. Pois vamos deixar para comparar, pessoal. Pessoal aí que gosta de fazer crítica e que não pesquisa, quando terminar um mandato de 4 anos, aí você compara educação, saúde e trabalho, que são coisas basilares. Você compara se houve melhor ou não. Dá para comparar com 4 anos, que é um mandato. Então é isso, eu quero dizer isso, essa mensagem. O brasileiro tem que se preocupar com o Brasil, com a população mesmo, né, se preocupar com quem é,
com quem está, porque o presidente, quem está governando, acha que o presidente pode tudo. O presidente não pode quase nada. Quem manda no país é o Congresso Nacional. E a gente percebe que algumas atitudes do Congresso Nacional, alguns posicionamentos do Congresso Nacional não está sendo eficaz. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Uma das competências do Congresso Nacional é traçar diretrizes sobre a arrecadação dos impostos. São as mais variadas competências. É o território, sobre o território, faixa de fronteira, é o fiscalizar a faixa de fronteira, é responsável pela invasão internacional, é responsável pelas Forças Armadas, pelo efetivo das Forças Armadas. Enfim, Senado e Câmara dos Deputados é quem manda no país, não é presidente. O presidente é praticamente, no meu ponto de vista, é uma figura simbólica, mas que por sinal está incomodando muita gente corrupta, muitos grupos políticos corruptos, muita gente. Então, Batinga, presta atenção, vai pesquisar, beleza? Vamos acompanhar aí, vamos ter fé, certo? Vamos colaborar com alguma coisa aí. Nas próximas eleições, votem pessoas novas, pessoas, mudar o cenário, né, da figura do político, para ver se muda alguma coisa. Essa é a realidade, a gente tem que fazer isso. Que esses marmanjos que estão com 3, 5 mandatos, tudo roubando aí, só roubando. Pois muda, vote diferente. Vote diferente, para ver se a Câmara e o Senado mudam um pouco e eles, a maioria, porque lá a votação no Senado e na Câmara você sabe, é a maioria tem a votação da lei, de tal projeto, quem ganha é a maioria, e a gente sabe que a maioria, para beneficiar o povo, vota contra o povo, não vota a favor. A gente vê esses ladrões aqui, de perto, acompanha, você no seu estado também acompanha, a gente percebe que tem pessoas mais interessadas pela questão política. Olha, eu tinha nojo de política, mas a política começa dentro da sua casa. Você é o pai, você é a mãe, você é o irmão mais velho, você vai organizar tal coisa, a relação com a vizinhança, essa questão na escola, na faculdade, papapá. Então, a política está em nós, começa dentro de casa. Então, eu me lembro que eu fui realizar uma prova e falei mesmo que tinha atualidade de fatos políticos relacionados à economia, a desenvolvimento sustentável, certo? A vários assuntos. Então, é importantíssimo. Aí eu percebi que se você não acompanhar, você fica para trás, e é uma coisa importante para o bem comum, você se preocupar, torcer pela melhoria, que melhore. Então é isso aí, Batinho, presta atenção. Depois eu voltei para a gente comentar mais alguma coisa. Beleza? Agora, ó, eu tô todo gaiato aqui, ó, mas bem à vontade. Já eu vou curtir uma praia, vou dar uma voltinha ali. E é isso aí. Depois eu volto, beleza? Fica ligado que o Batinga do Ceará volta. Um abraço, fique com Deus.